é fácil poupares 200, 300 euros só nisso. Por isso, acho que são algumas dicas que podem ser úteis. Hoje vou-vos falar de alguns truques para quando estamos a viajar. Eu neste momento continuo na Tailândia, estou em Surat Thani, estou no Parque Ramanova, parque público aqui, tem uma data de máquinas que eu ainda vou mostrar, daquelas tipo em metal, públicas, mas bem bacana, e é um parque muito agradável. São agora 1h20 para aí, e não é a melhor altura para vires a um parque, porque basicamente está bastante calor. Mas assim à sombra ainda dá para estar, está-se bem. Eu hoje não acordei de manhã cedo, então vim agora. Mas tento sempre vir ao mesmo de manhã, porque aí é quando está fresco. A partir das 10 começa a aumentar a temperatura, não é? E depois à tarde, aí a partir das 5h30, está-se um bocado melhor, mas nunca é como de manhã porque continua quente, não é? Só de noite é que volta a arrefecer a sério. E então, manhã é a melhor altura para vir. Pronto, e como eu estava a dizer, vou fazer uma série de vídeos assim pequenos, com truques e coisas que se deve ter em conta quando se está a viajar. E hoje vamos falar das taxas de câmbio, porque é uma coisa que te afeta sempre que estás fora do teu país, ou no caso de seres de um país europeu, sempre que estás fora da Europa, porque aí é tudo euros, e mesmo os países que não tens taxas, mas se estiveres em qualquer outra situação, há sempre taxas de levantamento e taxas de conversão, porque as moedas não vão ser as mesmas. E eu vou dar o exemplo da Tailândia, mas isto aplica-se a qualquer sítio, como eu disse. Para começar, quando faz um levantamento em moeda aqui no multibanco, tens uma taxa de 220 baht, que é cerca de 6 euros. E esta taxa aplica-se a qualquer levantamento, ou seja, qualquer quantia pagas sempre isto. E depois, como eles aqui usam o baht tailandês, não é? Não usam a tua moeda, vais ter de converter a tua moeda em baht de uma forma ou de outra. Na Tailândia e em muitos outros países o que acontece é que os bancos têm eles próprios uma taxa de câmbio que eles negociam, não é? Todos em conjunto, e lhes permite ter uma taxa de câmbio muito mais vantajosa. Mas depois costumam cobrar uma taxa percentual a este serviço, pelo menos na Tailândia. Na Tailândia isso são 5%. E quando tu vais levantar dinheiro, não é? Pagas esses 220, isso é fixo. E depois podes escolher isto, aparece um menu a dizer se queres isto, ou podes escolher fazer o levantamento em bate e o teu banco tratar ele próprio das conversões. E uma das coisas que é importante às vezes experimentarmos nós próprios tem mesmo a ver com isto, porque muita gente na internet dizia, quando eu pesquisei o assunto, não é, que levantar com o modo, com a taxa de câmbio oferecida pelo banco tailandês era a melhor opção, porque a taxa de câmbio era muito melhor que qualquer outra que conseguisse encontrar. Só que ou esqueceram-se dos 5%, ou não viram o extrato como deve ser, ou então quando usas valores muito baixos acaba por ser melhor, não sei, ou mesmo o banco deles oferece ele próprio taxas muito más, porque, não sei, eu estou na Europa, então os bancos têm de ter um mínimo de serviços e não podem também abusar do cliente assim como queiram, não é? Se calhar outros países têm regras diferentes e em casos de câmbio internacional outros bancos tenham realmente pior que estes 5%. Mas no meu caso, o que aconteceu foi, eu fiz 2 levantamentos mesmo para testar a teoria e com valores a sério, ou seja, com 30 mil baht, que são mais ou menos 850 euros, uma coisa assim. Ou seja, já há valores a sério, não é? Para testar mesmo a teoria e pensei, bem, vou perder provavelmente 30 ou 40 euros naquela que vou usar a taxa de câmbio do meu banco, mas pronto, fica fins de pesquisa e partilha, fica aí a experiência. Mas não aconteceu assim, eu tenho aqui até os valores que eu vou meter mesmo no ecrã enquanto vou estar a falar. Então vamos lá ver. Estes 2 levantamentos, um foi a 1 de dezembro e o outro foi a 25 de dezembro. O primeiro a 1 de dezembro foi, como eu disse, utilizando a taxa oferecida pelo banco tailandês mais 5%. E então, se eu vir a taxa de câmbio naquela altura, o euro estava a 36 baht e levantar 30 mil baht é o equivalente a 831 euros. Ou seja, 831 euros seria o valor de 30 mil baht se realmente cada euro valesse 36 baht, não é? A taxa de câmbio que estava naquela altura. Mas quando vamos ver
o que realmente aconteceu, só o levantamento foram 889. E isto acresceram-se mais 2 taxas e 2 comissões sobre essas taxas, para um total de 925 euros. Se virmos a taxa de câmbio e o que é que realmente nos custou, são mais 100 euros do que aquilo que deveria ter sido. Então, a 25 de dezembro, fiz então o outro levantamento com a taxa oferecida pelo meu banco, que eu não sei na altura, não é? Porque não tens acesso à taxa de câmbio. Não te diz nada, diz só para prosseguires, se não quiseres utilizar a outra. E vendo a taxa que estava nos mercados, o euro estava mais fraco, ou seja, estava a 35,5 em vez dos 36, e dava um total de 845 euros. Podes ver que está mais caro, 30 mil baht, não é? Isto só da taxa de câmbio. Depois, ao fazer o levantamento, como podem ver, o levantamento em si foi menos, porque não tem aqueles 5%, não é? 854, mas vai ter mais uma taxa e mais uma comissão sobre essa taxa. Mas no total ainda ficou mais barato que o outro, porque tudo custou 901 euros, ao invés dos 925. E temos de ter em atenção que o euro estava mais fraco, ou seja, ao todo são quase 40, 50 euros que pouparíamos se o euro estivesse ao mesmo valor entre os dois levantamentos. E então, agora que sabemos qual é a melhor forma de levantar baht na Tailândia, não é? Para o nosso caso, e sabemos quanto é que realmente isso nos custa, não é? Sabemos que nos custa 901 euro 30 mil baht, podemos saber quanto é que realmente custa 1 euro. Isso faz com uma regra 3 simples, que é muito simples, não é? Como não indica. E então temos, se 901 euros corresponde a 30 mil bahts, a quanto corresponde 1 euro? E o cálculo é simplesmente 1 vezes 30 mil a dividir por 901, isso dá 33,3 baht. Ou seja, não era os 35, não era os 36, é o que nos custou a 25 de dezembro, foi 33 baht e meio. Pronto, e agora, com este valor, realmente é só dividir qualquer coisa em baht por estes 33,5, sabemos realmente quanto é que nos custa. E isto pode não parecer muito, mas já é uma dica, não é? Porque se fizeres estes levantamentos, não sei, 800 e tal euros, são 1600 euros, facilmente gastas isto num mês, não é? Então são quase 100 euros ao mês que estarias a gastar se utilizares a forma errada de levantar só aí. E agora que sabemos o câmbio, sabemos qual é a melhor forma de levantar o dinheiro, vamos falar de formas de diminuir estes custos. Então, como eu disse, aquela taxa de 220 baht é fixa, isto é em cada levantamento. Logo, o mais inteligente é fazer levantamentos maiores. Eu, pessoalmente, uso o Krungsri Bank, porque permite levantar 30 mil baht de cada vez. Como eu disse, são 800 e tal euros. E é mais chato porque tens de andar com mais dinheiro contigo, não é? Mas se fores fazer levantamentos muito pequenos, vais acabar por gastar muito mais dinheiro. E eu tenho aqui outro exemplo para vermos, que é, por exemplo, ninguém faz de 1000 baht, mas se calhar 5000 baht, que são 150 euros, não é? 30, 60, 90, são 150 euros, que é um levantamento já bastante considerável, não é? E se fores para teres os mesmos 30 mil baht, a levantares, por exemplo, 2000 baht de cada vez, que são 60 dólares, 50 euros, 55 euros, vais acabar por pagar quase mais uns 60 euros no final das contas feitas. Se estiveres a pagar esta taxa de 6 euros a cada levantamento, não é? Por isso basta fazer as contas, então um dos truques é mesmo esse, fazer o levantamento da maior quantidade possível. O segundo conselho, não é um truque que só se aplica em certas situações, porque se estiveres a ficar aqui durante muito tempo, vais acabar sempre por ter de levantar dinheiro de um multibanco. Mas se vieres só de férias, pode ser que faça sentido trazeres contigo o dinheiro em notas e trocares cá depois de saíres do aeroporto. Nunca no aeroporto, não é? Obviamente. Mas em Bangkok, qualquer casa de câmbio, mesmo aquelas no centro, eu troquei em Silon, que é ali central e é uma zona mais ou menos considerada boa, e deram-me 35 baht ao euro. A taxa estava a 36, por isso, pronto, só aí é melhor até do que estar a levantar. O chato, mais uma vez, é que tens de estar a trazer esse dinheiro contigo e nem toda a gente tem paciência ou quer estar a andar com dinheiro ou não se sente confiante em deixar no hotel, no cofre, ou o hotel não tem cofre, não sei. Eu, pessoalmente, acho que, pronto, se vens 2 semanas, mais vale trazeres esse dinheiro contigo e trocá-lo. Depois, outro truque é quando fazes as marcações, não é? Optar sempre que possível por pagar online. Pelo menos nos sites que eu uso, não é? Nas aplicações que eu uso, as plataformas, eles fazem a cobrança na minha moeda, na moeda da minha conta, mesmo que o sítio cobre
noutra moeda, eles fazem a conversão e então aí é outra opção, não é? Acabas por não pagar quase taxa de conversão nenhuma. Alguns sítios oferecem, por exemplo, às vezes descontos de $1 ou isso se fores pagar no sítio, em pessoa, em vez de ser por multibanco, provavelmente porque poupou nas taxas, mas depois acabas tu por gastar mais dependendo de quanto é que vais pagar. Outro truque, mas isso é um truque que só está ao alcance de quem tem muito dinheiro, por isso não conta tanto, não é? É teres um cartão tipo Charles Schwab ou outro que tenha uma modalidade internacional que te permita receberes como reembolso todas estas taxas. O Charles Schwab eu acho que é só para americanos. Outra é abrir uma conta na Tailândia, mas mais uma vez isto também só faz sentido se estiveres a pensar ficar cá durante mais tempo, porque de outra forma também não há razão para tal. Isto foram alguns dos truques que eu aprendi e que acho que podem ser úteis, como eu disse, não é? Aquilo das taxas de câmbio, tanto a forma de levantamento como as quantidades que levantas, facilmente se fores levantar dinheiro ao longo do mês, por exemplo, ou mesmo 2 semanas, se estiveres mais em festa que estás a gastar mais dinheiro todas as noites, é fácil poupares 200, 300 euros só nisso. Por isso, acho que são algumas dicas que podem ser úteis, mas vamos ter outras acerca de motas, conduzir motas e scooters, no Sudoeste Asiático, não é? Mais uma vez com ênfase na Tailândia, mas aplica-se a qualquer sítio, basicamente. Vamos falar de aplicações de telemóvel que dá jeito de ter ou outras que são essenciais e vamos falar mais de outras formas de poupar dinheiro quando estamos em viagem. Vamos também falar acerca de explorar sítios que saem um bocado fora dos postais, não é? E não é que haja alguma coisa de mal com os postais, há uma razão pela qual esses sítios são postais aqui, mas há também muito na Tailândia para além desses sítios. Às vezes até perto desses sítios e claro, podem não ter as mesmas coisas, mas também por vezes são cidades como esta, não é? Que são mais pequenas, não são tão viradas para o turismo, mas estão, no entanto, perto de outras que são turísticas, ou seja, não estás muito longe se assim o quiseres, mas a cidade em si é completamente tranquila e boa de se ver, não é? A qualidade do ar agora mesmo nesta altura tem-se estado a falar tanto de toda aquela zona, não é? A partir ali mais ou menos do centro da Tailândia, quando vês assim no mapa, para ir de Pattaya para cima, não é? Chonburi para cima, até ao norte. E aqui o ar, pronto, está bastante bom comparativamente. E o mesmo com Krabi, Ao Nang, com Samui. Por isso há também muitas vantagens às vezes para explorar um bocado fora daquilo que é mais badalado ou que aparece mais. Para além dessas coisas, tens também, não é, o facto de teres uma escalada de preços mais baixa. Pronto, no geral, também ser menos turístico e acabas por ver também uma vibe mais local, que é também bastante fixe. E é isso por hoje.